Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de História da Arte, dando continuidade aos nossos estudos sobre Roma. Especificamente nessa aula, nós começamos o estudo da arquitetura, um tema que tem como pretensão duas aulas, né? Espero que essas duas aulas sejam suficientes. Caso isso não aconteça, nós iremos para uma terceira. A ideia é conseguir concentrar aquilo que de mais importante se pede no vestibular e aquilo que de mais importante é necessário guardar para ter um mínimo de conhecimento sobre a arquitetura romana. É uma tarefa muito difícil, né? Roma e Grécia, se a gente tivesse tempo, tivesse a possibilidade de expandir os nossos estudos, nós teríamos várias e várias aulas. Não é o nosso caso, né? Então eu tenho que afunilar, eu tenho que concentrar aquilo que de mais importante aparece, né, com maior frequência no vestibular, e aquelas características que você não pode ficar sem saber, no sentido de conseguir nomear e saber de onde vem alguns dos traços da arte de uma maneira geral, né? Você conseguir sair na rua e identificar, olha, isso aqui é romano, isso aqui é grego, essa estátua pertence a tal período, enfim. Bom, quando nós falamos, né, essa ideia de trazer aos alunos a possibilidade para que eles reconheçam no dia a dia dele características da arquitetura de uma maneira geral, seja grega, seja romana, especificamente no caso da romana é muito fácil. Afinal de contas, a arquitetura romana, ela está na base da arquitetura moderna. Então, quando a gente fala de arquitetura romana, nós estamos, sem dúvida nenhuma, dando a essência da arquitetura moderna, né? Com certeza absoluta, você verá aqui alguns exemplos, com certeza absoluta, algumas das instalações, dos prédios, enfim, que tem na cidade, principalmente na questão da prefeitura, né, que ficaria conhecido como fórum, enfim, essas instalações, com certeza absoluta, têm influências romanas. Bom, chega então de falação, né? Vamos aí para a nossa primeira aula sobre a arquitetura. E, como vocês já devem estar acostumados, a ideia é apresentar as características básicas e depois nós fazemos algumas análises de caso. No que se refere especificamente a essa aula, o que nós faremos? Primeira coisa, sem dúvida nenhuma, a exposição das características principais. Num segundo momento, uma tipificação da arquitetura romana. Isso é importante porque, como eu disse, é uma arte ou é um tipo de atividade romana muito bem desenvolvida. Temos milhares de exemplos, milhares de tipos de representações. Então eu vou fazer uma tipificação e nós iremos parar a aula na parte das arquiteturas ou das obras de utilidade pública, certo? Aí, para uma segunda aula, eu vou tentar condensar os outros tipos de arquitetura, de expressões arquitetônicas, se vocês quiserem. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Vamos aqui abrir as características gerais. A obra
romana, arquitetura romana, de uma maneira geral, a arte romana, né, gente? Ela é prática e utilitária. Moçada, já adianto, olha, 4 tópicos, certo? No mundo ideal, se você pudesse guardar estes 4 tópicos, seria lindo e maravilhoso. Afinal de contas, eles compõem o filé mignon do filé mignon do filé mignon da arte romana. Se isso não for possível, claro, com o tempo você vai esquecendo, etc. Tente guardar na sua cabeça, no seu coração, na parede do seu quarto. Tente guardar a primeira característica. Ou seja, as obras romanas, elas estão preocupadas em possibilitar aqueles que as usam algo muito específico. Ou seja, elas servem para algo, elas são feitas para desempenhar uma função. Não é como ocorria antes da arte romana, e não é em absoluto o que hoje se entende por arte, uma atividade estética, de contemplação, de recepção. Se nós pegarmos a arte pós-barroco, que arte que é essa? Ela, antes de qualquer coisa, ela serve à contemplação, ela serve à recepção, ela serve para nutrir, digamos assim, o espírito humano. A arte romana, ela não serve para isso. A sua obrigação, a obrigação da arte romana, principalmente da escultura, é servir a uma utilidade prática. Então, nós veremos aquedutos, a gente vai ver anfiteatros, teatros, templos, todos eles não são belos no sentido estético. Eles não são adornados à torta e à direita, né? Eles não são enfeitados. Eles são grandiosos, são grandiosos. Só, gente, que são massas de concreto. Massas de concreto para ter uma durabilidade alta, para conseguir desempenhar a função que foi estabelecida no projeto. Ponto final. Então, por gentileza, guardem essa característica que é de suma importância. Bom, segundo tópico, obras públicas e engenhosas. Explico aqui. Como são essencialmente urbanos, os romanos foram obrigados a inovar as tecnologias até então conhecidas. Essa característica do povo romano ser um povo essencialmente urbano obrigou-os a desenvolver determinadas tecnologias, determinadas atividades para suprir as exigências de se viver na cidade. E o que é viver na cidade? Ora, viver na cidade não necessariamente é viver perto de um rio. Não necessariamente, portanto, você se vê próximo a um lugar em que você pode fazer uma lavoura, por exemplo. Não necessariamente você está em um lugar absurdamente aberto, né, em um campo em que as pessoas, de vez em quando, se reúnem para trocar mercadorias, para trocar produtos. Muito ao contrário, né? Ou seja, na cidade é necessário um espaço público. Na cidade é necessária a construção de obras que supram essa necessidade, ou seja, do convívio quase que diário e ininterrupto de trocas de pessoas, de informações,
estrangeiros, bárbaros, não romanos, que entram no lugar, que saem do lugar. Então, e tudo isso, e todas essas obras, elas foram possibilitadas por essa descoberta aqui. Eu coloquei entre aspas, porque se você pegar um manual de história da arte, por mais ruinzinho que seja, é para aparecer essa expressão, a revolução do concreto. O que significa isso? Significa que com a descoberta do concreto, ou a sua utilização em larga escala, permitiu aos romanos serem quem são, né? Ou permitiu aos romanos fazer todas as obras que foram capazes de fazer. Não fosse a utilização do concreto, evidentemente não seria possível metade, nossa, metade seria até bom, não seria possível nem um terço, um quarto daquilo que os romanos fizeram. E, além do mais, né, dada a sua... o concreto ele não representa apenas uma durabilidade maior em relação a simples pedras, ou ao calcário, ou ao adobe, que era muito comum, ou a palha, ou a madeira. Além de ser muito mais durável que todos esses objetos, ele é fácil de produzir e ele tem um custo muito baixo, né? Então, os romanos, eles beberam, eles mergulharam no concreto de fato. Em tudo, ou com tudo, era feito de concreto. Bom, terceira característica, monumental. Monumental. Monumento pode ser uma marcação, pode ser uma obra, né? Se você olhar no dicionário, monumento, teremos várias definições. Dentre elas, pode ser uma obra de arte que marca um determinado limite para alguma coisa, pode ser uma obra comemorativa. O sentido que eu coloquei aqui de monumental é no sentido de ser grandioso. As obras romanas, elas são sempre exageradas, sempre excessivas. De novo, moçada, não excessivas no que se refere à beleza, sem nenhuma preocupação com a beleza, ou quase nenhuma preocupação. Esse monumental significa no sentido de tamanho mesmo, são obras gigantescas. E por quê? Por que essa tara, essa sanha enorme de fazer obras gigantes? Está associada à última característica aqui. Então, monumental, mostrar o poder de Roma aos próprios romanos e aos bárbaros. Comemorativo e propagandista, ou seja, apologia, significa elogio, significa defesa, apologia aos grandes feitos romanos. Então, o fato delas serem grandes, extremamente exageradas, né? Se você olhar para o Coliseu, capacidade de, alguns dizem 75 mil, outros 85 mil pessoas. Eu já li estudos que falam 110 mil pessoas. Moçada, por favor, 110 mil pessoas é a capacidade hoje do Maracanã. Aliás, era a capacidade do Maracanã. Quando ele foi reformado, a sua capacidade diminuiu. Então você imagina, estamos falando do século II a.C., do século IV a.C., né, do início até o século IV depois de Cristo. E os caras vão lá e me fazem um anfiteatro de 110 mil pessoas. Né? Ou seja, é muita coisa. E mesmo que não seja verdade, mesmo que o número esteja em torno de 75 mil, o que eu acredito ser um pouco mais verdadeiro, né? E daí, 75 mil pessoas é muita coisa, certo? Bom, por que se faziam então? Para mostrar o poder que o povo romano tinha.
tanto para eles próprios, ou seja, para enfatizar, para reforçar, para ficar lá martelando na cabeça, olha, nós somos muito bons, nós somos os tops da galáxia, nós somos os donos do mundo, etc, etc. E também, principalmente, para aqueles que não eram romanos. Porque vamos pensar um pouquinho, gente. Imagina que você não é um romano, e você vê, ao longo do Império Romano, ao longo das regiões que o Império Romano tomou, imagina que você vê lá, por exemplo, um obelisco, ou você vê um Arco do Triunfo. Não tem problema se você não souber o que são essas coisas, tá? Nós veremos na segunda aula. Então você vê lá um obelisco, ou você vê um Arco do Triunfo. Cara, imagina então você passando embaixo do Arco do Triunfo e fala assim, velho, esses caras construíram isso aqui, construíram aquilo outro, aquele outro, sozinhos, né, sem a exigência e sem se valer de escravos. Normalmente não eram escravos que faziam, eram as legiões, ou seja, era o exército. Normalmente o uso de escravos era até que frequente desde que fosse obras dentro da cidade. Mas o obelisco, no caso específico, o obelisco e os arcos do triunfo não eram feitos por escravos. E aí, então você imagina um bárbaro olhando lá e fala assim, mano, o imperador que está a 300, 400 quilômetros de distância conseguiu e consegue influenciar o seu povo nessa distância, consegue influenciá-los a virem aqui e construir esse negócio. Porque convenhamos, moçada, para pensar um pouco. Lembra das suas aulas de história o tamanho que era o Império Romano. O imperador podia bem dizer, falar assim, vão lá em Cartago, velho, vai lá na Tunísia e faça um Arco do Triunfo assim assado em homenagem a tal. Velho, os caras poderiam falar, beleza, vamos sim. E aí o cara andar 50 quilômetros, 100 quilômetros e ficar lá, né? A legião incumbida de fazer, ficar lá. E voltar e dizer que fez. Você acha que o imperador, ou os imperadores romanos, o cara ia verificar todas as obras que ele tinha mandado fazer? Evidente que não. Porque o império era muito vasto, né? As obrigações eram outras também. Mas não, os caras iam fielmente, né? Então você imagina para um bárbaro olhar aquilo e falar assim, nossa, o poder de convencimento desse imperador ele é enorme, então não vamos mexer com eles, né? Não vai ter como, vamos deixar, vamos ficar quieto no nosso lugar. Bom, essa é uma das interpretações possíveis e a que me parece ser a mais acertada em relação mesmo à possibilidade de expansão, né? A propaganda, se vocês se lembram, ela está presente também na escultura, né? O Império Romano, ou melhor, Roma, ela captou essa função que a arte pode promover, ou seja, uma função propagandista, e se valeu dela, né? E se valeu à exaustão, Bom, dada então essas 4 características, eu vou repetir pela última vez. Se você tiver espaço aí na sua cabeça, no seu HD, guardem essas 4 características, porque com exceção da primeira, fica difícil a gente nomear quais são aquelas mais ou menos importantes, né? Mais ou menos importantes. Agora, se você não conseguir, guarda só a primeira, a questão da praticidade, da utilidade, e não a preocupação com a estética, com a beleza, certo? Com a beleza da obra.
Bom, como eu disse a vocês, vamos lá. Os tipos de construções. Nesta primeira aula, iremos estudar apenas o primeiro tipo, de utilidade pública. Em utilidade pública, nós temos aquedutos, pontes, estradas, teatros, anfiteatros e casas de banho, chamada de termas, certo? Então, a política, lá que eu falei para vocês, do Fórum, do Arco do Triunfo e o Obelisco, né? A política religiosa e habitacional nós deixaremos para as outras aulas ou para a outra aula. Tudo bem, moçada? Então vamos lá. Vejamos aqui. Bom, fica quieto e dá uma babada aí. Aquaápia. Talvez, essa palavrinha ápia, ela não lhe seja estranha, certo? Afinal de contas, com certeza você ouviu nas aulas de história, sobre a Via Ápia, né? Com certeza absoluta. Agora, essa daqui não é a Via Ápia, essa aqui é a Aquaápia. Primeiro, quem que é a Ápia? Ápia vem de Apiano, tá, gente? Apiano, que era um importante general romano, na época da República. Aquaápia. Aquaápia, gente, é um aqueduto, ou aqueduto. O que é um aqueduto? Literalmente, é um cano de água. Um duto, olha lá, um duto de água. Moçada, por favor, dá uma olhada nisso. O que é um aqueduto? É uma construção, gente, que vai da nascente do rio até Roma. Mas e se a nascente estiver lá na França? Vai. E se estiver na Espanha? Vai também. E se estiver na Alemanha? Também vai. Não interessa. Olha só, gente. Aí que está a monumentalidade. Eu fiz questão de colocar esse para vocês porque é o primeiro aqueduto. E, moçada, veja que essa foto é de hoje. Olha a conservação dessa construção. Então, o que você tem aqui, a água, ela está passando por aqui. Ela está passando por aqui, ela passa por aqui, ela passa por aqui. Não necessariamente, tá? Por favor, mas digamos, esses registros, ou seja, esses 4 planos aqui, normalmente servem para distribuir a passagem da água, a vazão muito grande. Então, o que eles faziam? Imagina aqui comigo, por favor. Se eles iam até a nascente do rio, faziam um furo e iam canalizando. Aqui, moçada, ó, aqui onde não dá para ver, tem perfurações, canos feitos de concreto que levavam. Então você tinha uma perfuração aqui, por exemplo. Aqui você tinha uma perfuração e para levar. Aqui você tinha outra, aqui você tinha outra, aqui você tinha outra. Certo? E o interessante, moçada, isso eu vou comentar com maiores detalhes quando nós falarmos das estradas. Os romanos, eles não tinham tempo ruim. Como a ideia principal é praticidade, né, ser prática, ser útil, eles não desviavam, eles não faziam desvios. Os caras iam fazendo o máximo possível que desse para
ficar em linha reta. Mesmo que tivesse que entrecortar uma montanha, eles faziam túneis. Não vamos fazer, não vamos desviar dessa montanha. Vamos passar por ela, né? Então eles abriam túneis por meio das montanhas. Eles faziam, então, pontes, ou então eles faziam diretamente esse aqueduto. Já é uma ponte, né? Não serve para transporte de pessoas. Aqui, no caso específico, é só de água, mas se valeram aqui de uma engenharia, de uma tecnologia muito propícia para conseguir superar as demandas da natureza. Olha lá, a exigência da natureza é o quê? Para você passar aqui, você vai ter que fazer uma ponte, alguma coisa parecida. Não tem problema, nós fazemos. Certo? Então, esse aqui, a Aqua Appia. Em Segóvia na Espanha, moçada, esse aqueduto é o mais famoso. Eu fiz questão de pegar para vocês fotos contemporâneas. Olha só, gente, por favor, olha só isso. Como que os caras conseguiram à época, como é que eles conseguiram à época fazer algo desse tipo e parecer ainda hoje que foi feita ontem. Olha isso. Olha o tamanho das pessoas em relação ao aqueduto. Aqui no caso, ele passa por essa cidade, Segóvia, passa por ela inteira. Aliás, é o ponto turístico. Evidente, né? É o ponto turístico da cidade. Coisa mais linda. Aqui nós temos, acho que é a foto que eu mais gosto, que eu acho a mais bonita. Também aí em Segóvia. Veja, a água está passando aqui. Tá? Aqui nós não temos o segundo registro. A gente só tem o primeiro. E aqui é apenas uma sustentação. Certo? Aqui é apenas uma sustentação. Olha que coisa maravilhosa, moçada. Sem palavras, né? Aqui, exemplos de pontes. Mas ponte tinha sempre, velho. Tinha essa ponte? Nós tínhamos pontes de madeira, mano. Nós tínhamos pontes que ligavam a margem de um rio na outra. E, na maioria dos casos, a travessia ela era feita por barcos, por o que se chama de balsa, né? Era feito por balsa. Os caras faziam as pontes de madeira, mas não era para ser utilizada com uma frequência muito grande, em últimos casos. Por quê? Porque não se tinha a confiança de que você não cairia, né? De que você não cairia nessa ponte. Agora, mano, olha isso aqui. Olha essa ponte. Vai me dizer que essa ponte não foi feita para passar pessoas. Mais do que isso, gente. As pontes, as estradas eram obras para facilitar o escoamento de mercadorias e principalmente para facilitar a locomoção das legiões do exército romano, né? Olha isso aqui, moçada. Até hoje também na Espanha. Na Espanha, eu não sei dizer para vocês, seria um estudo muito interessante de história da arte, um mestrado, talvez um doutorado, em investigar por que as obras romanas na Espanha
são as que melhor se conservaram? Essa é uma pergunta muito interessante, eu não consigo responder a vocês. Eu tenho algumas sugestões, mas eu nunca li nada sobre isso. Seria muito interessante, afinal de contas, os romanos eles deixaram obras no mundo inteiro. No mundo inteiro, entenda-se, né? No mundo conhecido, ou seja, Oriente Médio, Mesopotâmia e Europa. Em todos os lugares eles deixaram, mas na Espanha particularmente foi preservado. Não sei se tem a ver, né, com a religião católica, que depois do século IV depois de Cristo ela se torna oficial. Isso daí talvez tenha influenciado a manutenção dessas obras. Bom, aqui em Alcântara, tá vendo? Também na Espanha, olha só, outra ponte maravilhosa. Gente, veja a sustentação. Vejam as sustentações aqui. Quer dizer, os caras fizeram para não cair nunca, né? Para não cair jamais. Jamais, jamais. Bom, vamos lá. Aqui a Via Ápia. Mano, lembra lá da primeira imagem que nós vimos? Que era a Aqua Ápia? Pois é, a Aqua Ápia, vamos voltar lá para você lembrar? Aqui. A Aqua Ápia, essa mesma Aqua Ápia, em outro lugar, ela está aqui. É a continuação. Só que, por que eu peguei essa imagem? Claro, porque tem a Aqua Ápia de um lado e tem a Via Ápia de outro. A Via Ápia é a estrada, que vocês já ouviram falar. A estrada que leva, uma vez tomada, você chegará em Roma. Né? Uma vez tomada, você chegará em Roma. Moçada, deu para perceber a diferença que existe naquele trecho da Aqua Ápia e nesse trecho. Né? Nesse trecho aqui, eu não consegui identificar qual é o local exato. Tá? Vocês me desculpem, eu não consegui pegar de onde é essa foto aqui. Mas para que vocês tenham uma noção, ela sai da Espanha e chega em Roma. Ela sai da Espanha e chega em Roma. Então é uma extensão absurdamente grande, né? Absurdamente grande. E alguns trechos aqui, claro, o aqueduto ele já não está mais funcionando, né? Ele está inativo. E também a Via Ápia, ela, pelo que eu pude estudar, pelo que eu pude averiguar, essa via também ela está logo mais, tirar a foto aqui não dá para a gente perceber, mas também ela não está mais preservada, né? Enquanto outros lugares, veja aqui, ó, olha isso. Enquanto em outros lugares ela está muito bem conservada, ali naquela foto anterior ela já está bem desgastada. Algumas curiosidades, gente, sobre a Via Ápia ou algumas curiosidades sobre as estradas romanas. Moçada, essa é a largura. Essa é a largura da estrada. Como eu disse a vocês, quais são as funções de uma estrada romana? Deslocamento de tropas e escoamento de mercadorias. Não se esqueça. Deslocamento de tropas e escoamento de mercadorias. Escoamento, comércio, né? Comércio, por quê? Porque as mercadorias elas saem de Roma, elas entram em Roma e para isso fizeram uma estrada que corta praticamente todo o império. Curiosidades, moçada, curiosidades. As estradas elas eram
muito seguras. Por quê? Porque de 6 em 6 milhas, o que significa? Milha, toma uma milha como se fosse 1,5 km, tá, gente? Acho que é 1,600, mas é só para você ter uma ideia. 6 milhas, gente, dá quase 10 quilômetros, né? Quase 10 quilômetros. A cada 10 quilômetros você tinha soldados que faziam a segurança da estrada. E soldados que cobravam impostos. Era tipo um pedágio, né? Para que você pudesse trafegar pela estrada, você pagava uma certa quantia de dinheiro. Então, haviam outros caminhos? Sim. Haviam outros caminhos clandestinos? Sim. Tal como se você sair da onde você está e ir para São Paulo, sei lá, velho, você pode ir pela montanha, ir pelos morros, enfim, você pode ir. Só que a chance de você chegar é menor, o trabalho é muito maior e tudo mais. Ou você pode pagar 895 pedágios até chegar a São Paulo, né? Era essa a ideia. Então, ela foi feita, ela foi construída com essas finalidades, mas também pessoas ditas comuns poderiam usá-la. E o legal, gente, é o seguinte, entre, né, diversas coisas curiosas e legais das estradas romanas, em particular da Via Ápia, é que ao longo do trecho, ao longo do caminho, você tinha hotéis, você tinha estábulos para se trocar os cavalos. Isso foi, né, segundo os historiadores da arte, segundo os historiadores, o fato de haver lugares específicos para troca de cavalos foi uma das inovações romanas e que possibilitou uma troca jamais imaginável antes deles de informações. Porque era o seguinte, o que acontecia? Os mensageiros, eles saíam de Roma, ou eles saíam de onde eles estavam, enfim, e como eles faziam o trajeto? Claro, a cavalo. Só que a cada 20... Não. E agora? Eu acho que a cada 30 quilômetros, 20, 30 quilômetros, você tinha uma estalagem que era para fazer a troca de cavalos. Esses cavalos, eles não eram acessíveis a todos, eles eram acessíveis aos mensageiros, a menos que você tivesse muito dinheiro e condições de comprar ou de trocar o seu cavalo. Então você andava lá 20, 30 quilômetros, parava numa estalagem, você comia, bebia, podia dormir, inclusive você podia contratar prostitutas, se fosse o caso, né? Então você tinha esse comércio que se fazia, esses vilarejos que foram se criando ao longo da estrada. E o legal é que, então, como eu ia dizendo, chegavam os mensageiros, eles andavam lá 20, 30 quilômetros e em posse de documentos confiáveis, oficiais, legítimos, que afirmavam mesmo ser ele um mensageiro a cargo do governo, na hora ele deixava o seu cavalo lá, extenuado, cansado, ficava lá o cavalo, ele pegava outro e continuava. Essas estalagens, com essas estalagens que os mensageiros eles conseguiam andar, moçada, sem brincadeira, até 100 km por dia. Velho, 100 km por dia no século IV depois de Cristo, que seja, o que é antes disso, mas enfim, velho, é muito tempo. É muito tempo. Né? É muito tempo, não, desculpa. É muito tamanho, é muita distância. 100 km por dia. Bom, dá para você imaginar que como era fácil para um sujeito desse, treinado, enfim, hoje percorrer diversos
diversos países da Europa em um mês, né? Em um mês ele passa por todos os países e de folga ainda, né? Bom, então, para finalizar a exposição da Via Ápia, e para finalizar a nossa aula, afinal de contas eu já estou vendo que deu 40 minutos, para finalizar a nossa aula, a última pergunta é, mas espera aí, como foi possível até hoje se manter essa estrada? Por quê? Porque se a gente olha para a nossa estrada, moçada, já está bagaçada, né? Em 2 meses ela já está bagaçada. Constantemente nós vemos aí as empresas responsáveis pelos pedágios, as concessionárias, né? A arrumar, a reformar as estradas. E aqui, gente, não, né? Quer dizer, até hoje está funcionando. Por que que está funcionando? Como que era feito? Primeiro, se fazia um sulco no terreno, um sulco mais ou menos, gente, de 3 metros de profundidade. É um sulco muito grande. Para vocês terem ideia, é maior do que a maioria dos pés direitos de uma casa. Certo? O que é pé direito? É a altura. É a altura do quarto, por exemplo. A altura do quarto tem 2 metros, 2 metros e 30, 2 metros e meio, mais ou menos. Eles faziam um sulco de 3 metros. Quer dizer, já é muito mais, né? Segundo passo, eles amassavam, eles pisoteavam toda a terra que ficou, todo digamos assim, o chão, né? Eles pressionavam aquele chão até a areia ficar dura. Então eles cavavam e depois a parte, né, as paredes e o chão, ele era pisoteado, ele era amassado, ele era socado para que a terra ficasse mais firme, certo? Depois, o que eles faziam? Jogavam uma imensa quantidade de rochas, pedras, todas elas esmiuçadas, todas elas esmerilhadas, ou seja, cacos de pedras. Jogavam todos os cacos de pedras. Mais uma vez iam lá, socava. Depois, o que eles faziam? Jogavam uma parte de madeira, começava a rechear esse sulco feito. Então jogava madeira, jogava mais pedras, jogava cacos, né? Enfim, e socava. Até que chegaria mais ou menos a uma distância de 1 metro, ou em torno de 60 centímetros, 70 centímetros. O que se fazia? Jogava, aí sim entrava em ação as pedras maiores. Nesse caso aqui específico dá para a gente ver muito bem, né? Jogavam pedras enormes e o concreto para dar a liga entre as pedras. Mais do que isso, não bastasse isso, gente, não bastasse isso. Aqui não dá para a gente ver muito, eu não consegui pegar outra foto que ficasse bem claro. Aqui nós temos certas valetas. O que são essas valetas? Para a água da chuva, olha só, para a água da chuva bater e não encharcar a estrada. Olha a preocupação dos caras. Existem canaletas ao longo da estrada para a água bater e entrar. Depois vem aqui na canaleta e cai na valeta. E joga a água para lá, e joga a água para fora. Para manter a estrada sempre trafegável. Então, velho, é um trabalho absurdo, né? É um trabalho colossal. Imagina
você, naquela época, fazer isso. Se isso já nos causa até um certo transtorno, né? Um espanto, você fala, velho, que coisa maravilhosa, como eles puderam fazer isso, você imagina para a época, né? Você imagina para a época. Bom, moçada, então vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Cadê? Opa! Está aqui. Muito bem. Moçada, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Falamos sobre as características principais, mostramos aí alguns exemplos da utilidade pública e deixaremos os anfiteatros e as casas de banho para a próxima aula. Afinal de contas, já passou, né, já deram aí 45 minutos, um tempo razoável, e eu iria levar muito tempo, ou iria levar quase mais uma aula para falar com vocês, conversar com vocês aí sobre o Coliseu. Beleza, gente? Então ficamos aí. Até a próxima aula. Muito obrigado. Precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, só mandar uma mensagem aí. Beleza, gente? Valeu. Até mais. Tchau.